Daí, pessoal, mais uma resolução. Em museu de arte, um visitante observa em uma parede vertical um quadro retangular de 2 metros de altura. A base horizontal do quadro dista 2,70 metros do piso e os olhos do visitante estão a 1 metro de distância da parede e a 1,70 metros de altura em relação ao piso, conforme mostra a figura. Calculando o cosseno de alfa e consultando a tabela seguinte, podemos aferir que o ângulo alfa sobre o qual o visitante vê toda a extensão vertical do quadro é aproximadamente igual a. Então, antes da resolução, quero comentar rapidamente que eu fiz algumas alterações nessa questão, alterei as alternativas e também a tabela que era fornecida, que era uma tabela em tangente, eu estou colocando a tabela em cosseno. Isso para que o exercício fosse resolvido através da lei dos cossenos, né, que eu acho mais adequado, dado ao número de questões. Eu tenho muitas questões com lei dos cossenos. Essa questão ela era originalmente resolvida através da tangente da soma de arcos. Vou até te explicar aqui porque rapidamente. Porque este ângulo aqui, ó, eu sei que é 45 graus. Isso eu já vou te mostrar porque que é 45 graus. E aí se fazia então que tangente de alfa mais 45 graus é dado nesse triângulo retângulo aqui, ó, grande, é dado pelo cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto a esse ângulo alfa mais 45 é igual a 3, porque essa medida aqui é igual a 1, também vou te mostrar por quê. Então 2 mais 1, 3. E sobre o cateto adjacente, que aí essa medida que está facilmente aqui vista 1, e a tangente então é igual a 3. E aí aplicando a fórmula da soma, tu consegue calcular esse alfa separado, tá? Então mais ou menos isso que era o exercício por tangente da soma. Até de repente aí eu posto depois a resolução da questão original, certo? Mas aqui então nós vamos resolvê-la com esses aspectos aí modificados e, portanto, aplicação da lei dos cossenos, ok? Bom, então vamos para a resolução. Primeira coisa, eu vou fazer um tratamento aqui nessa figura, na colocação de alguns elementos. Por exemplo, que esta altura aqui, ó, do piso até a base do quadro é 2,70. E a altura do observador aqui, ó, ou a altura dos seus olhos é 1,70. Então esse 1,70, ó, ele vem até aqui, ó. Então é isso, aqui é 1,70. Logo, este pedaço que sobressai, esse pedaço além, que excede, tem que valer quanto? Tem que valer 1. Para que 1 com 1,70 seja 2,70. E aí eu concluo que este segmento aqui mede 1. E aí também, pela figura, mais claro que este outro segmento, ou seja, esse outro cateto desse triângulozinho pequeno aqui, também é igual a 1. E com isso, né, já que eu tenho um triângulo retângulo com dois catetos iguais, sempre que acontece isso, os ângulos agudos desse triângulo medem 45 graus. 45 graus embaixo, 45 graus em cima. Quando os catetos são iguais, os ângulos agudos são iguais a 45 graus e a hipotenusa, se tu observar, ó, ela funciona como uma diagonal de um quadrado. A hipotenusa é como se fosse uma diagonal de um quadrado, ok? Então são as conclusões iniciais que eu tenho nessa figura. Bom, a partir daí, já vou pegar esse triângulozinho então, que tem catetos medindo 1, né, é 1 metro, né? E aí vou calcular a hipotenusa aqui, que eu vou chamar de x. E aí, como eu te falei, né, a hipotenusa é a própria diagonal. Então, eu já sei, por exemplo, que essa hipotenusa é diagonal do quadrado, ou seja, é lado raiz de 2, ou ainda cateto raiz de 2. Então, essa hipotenusa, cateto é 1, 1 vezes raiz de 2, hipotenusa é raiz de 2. Então, eu poderia calcular esse x,
que é a hipotenusa aqui, ó, funcionando como diagonal, dessa forma, raiz de 2. Mas caso eu não enxergue essa relação, eu resolvo com Pitágoras, né, normalmente. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. E aí, realmente, a hipotenusa, o x aqui, raiz quadrada de 2. Ok, então essa medida aqui é igual a raiz quadrada de 2. Beleza. Com isso, eu já estou destacando, estou prestando atenção nesse triângulo formado aqui, ó. Por quê? Porque é o triângulo onde eu tenho o ângulo que eu estou querendo, que é o ângulo alfa. Então, nesse triângulo, eu já tenho dois lados aí. Eu já tenho já tenho aí essa hipotenusa que eu acabei de calcular. E tenho também essa medida aqui, ó, que é a altura do quadro, que é igual a 2. Então, nesse triângulo, eu também sei esse segmento aqui, que mede 2. Então, observa que nesse triângulo, eu vou até desenhá-lo aqui, ó. Nesse triângulo aqui, não ficou bom, que ficou muito grande esse de baixo aqui, vou fazer menor. Vai ficar mais real. Tá, o desenho não ficou grande coisa. Aqui está o alfa, aqui é 2, aqui é raiz de 2. Como eu quero esse ângulo alfa, se eu determinar esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de y, aí eu vou poder empregar aí, por exemplo, a lei dos cossenos, para descobrir o y. Aliás, para descobrir o ângulo, né? O y eu vou descobrir agora. Então, olha só, esse y aqui, vou fazer agora. Como que eu vou fazer esse y agora? Bom, aí eu vou prestar atenção no triângulo retângulo grande, esse triângulo por fora. Deixa eu desenhar aqui, ó. Nesse triângulo aqui, eu tenho um cateto medindo 1, que é esse aqui, ó. Tem um outro cateto aqui medindo 3, que é tudo isso, ó, 2 mais 1, 3. E aí tem o y. E aí de novo Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Y ao quadrado igual a 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado é 1. Y ao quadrado igual a 10. E o y igual a raiz quadrada de 10. Ok? Aí eu descobri aquela hipotenusa, eu descobri esse y, então, que vale aqui, ó, raiz de 10. Bom, então nessa figura eu vou aplicar a lei dos cossenos. Ver se o espaço aqui é o suficiente, eu acredito que sim. Então vou aproveitar e fazer aqui embaixo da figura. Então o que diz a lei dos cossenos para essa figura? Bom, como eu quero o ângulo alfa, eu vou isolar o lado contrário. Então, 2 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, raiz de 2 ao quadrado, mais raiz de 10 ao quadrado. É o início aqui parece um teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa quadrado, cateto e cateto ao quadrado. A lei dos cossenos começa assim, semelhante a um teorema de Pitágoras. Então, eu tenho lá
esse lado isolado, porque está contrário ao ângulo que eu quero. Depois, a soma dos quadrados dos outros dois lados. Beleza. Aí depois, pela lei dos cossenos, menos 2 vezes o produto deles. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 10. E vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que foi isolado. Cosseno de alfa, que é o que eu estou querendo, né? Eu quero descobrir isso aqui para olhar na tabela. Então agora é resolver. 2 ao quadrado, 4, igual raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, cancela a raiz com potência dá 2. Raiz quadrada de 10 ao quadrado, cancela a raiz com potência, que dá 10. Menos 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 10. Aqui eu posso multiplicar normal, né? Raiz de 2 vezes raiz de 10. 2 vezes 10, 20, eu tenho raiz de 20. Então 2 vezes raiz de 20, que eu já poderia colocar aqui na forma simplificada, mas eu vou fazer bem devagar o exercício para ti. Vezes o cosseno de alfa. Aí eu tenho aqui 4 igual 2 mais 10, 12. Menos aí essa raiz de 20 aqui, ó, vou fazer no rascunho aqui, ó. 20 vou decompor por 2 que dá 10, por 2 que dá 5, por 5 que dá 1. E aí a raiz de 20 é raiz de 2 ao quadrado vezes 5. Separo as raízes, extraio o fator do radicando, 2 raiz de 5. Então isso é bem devagar, ó. 2 vezes 2 raiz de 5 vezes o cosseno de alfa. Aí esse 12 faz a falsa passagem para cá, menos 4 menos 12 igual menos 2 vezes 2 aqui, ó, menos 4 raiz de 5 vezes o cosseno de alfa. 4 menos 12, menos 8. Aí divide por menos 4 raiz de 5. Isso é igual a cosseno de alfa. Aí menos com menos aqui vai dar mais. E aí eu simplifico esse 8 por 4, eu divido, né? 8 por 4 aqui que vai dar 2. Então isso está resultando 2 sobre raiz de 5 igual ao cosseno de alfa. Tá aí, só que eu não tenho nessa expressão 2 raiz de 5 ali na tabela para eu consultar. Observa que sempre a raiz de 5 em todos os dados aí estão no numerador, né? A raiz de 5 está no numerador justamente porque é feita a racionalização, né? Se prefere a raiz no numerador. Então eu vou racionalizar isso. Fazer aqui a finalização do exercício nesse ponto. Cosseno então de alfa é igual, esse alfa ficou parecendo um 2, alfa igual a 2 sobre raiz de 5, vou multiplicar por 1, né, que não altera nada, esse 1 então na forma raiz de 5, para racionalizar o denominador. Aí em cima eu tenho 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5, aqui faltou a raiz. Então eu vou acabar finalizando com cosseno de alfa igual 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que dá 5. Então o cosseno de alfa é 2 raiz de 5 sobre 5. Aí eu procuro na tabela. Quem tem como cosseno 2 raiz de 5 sobre 5, tá aqui, ó. Cosseno. Então quem é o ângulo? O ângulo alfa é 27 graus. E aí eu fico com a letra D. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço.
bons estudos e até a próxima.